digestão, memória, indigestão, esquecimento. Quero falar desses temas que estão relacionados aqui no texto de Nietzsche, claramente, diretamente, da mesma forma que no texto de Santo Agostinho. E quem faz essa apresentação, simplesmente, o professor Rogério Miranda de Almeida de novo. Eu estou relendo os livros dele, por isso os próximos vídeos serão a partir de trechos que eu estou aqui destacando com vocês no Topa Pensar. Samuel Mendonça, já dê seu like que esse canal tem aqui algumas reflexões filosóficas que o propósito é despertar eventualmente seu interesse, quem sabe, a partir desse vídeo você fale, eu quero ler esse livro, é muito legal. Esse agora, olha só, A Memória, o Esquecimento e o Desejo. É o último livro, né, publicado pelo professor Rogério. Na verdade não o último, ele já publicou um outro depois sobre história da filosofia, mas esse aqui é o último que eu, assim, fiz um exame, fiz uma resenha, inclusive. Quero destacar uma passagem que é muito interessante sobre essa questão da indigestão ou da própria possibilidade de você digerir e a relação que tem a digestão com a própria atividade do pensamento. Você já notou que, eventualmente, quando você não está muito satisfeito com uma situação, pode ser, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu passei por isso. Até mesmo numa experiência como analisando, né? Fiz psicanálise por 9 anos. Então eu passei por algumas circunstâncias de que quando você não está assim meio que satisfeito com alguma coisa, isso aparecia numa relação direta fisiológica. Por exemplo, o corpo devolvia aquele alimento. Em alguns casos, vômito. Em outros, diarreia. Em outros casos, simplesmente o alimento não descia, você não sentia fome. Já notou também que pessoas que passam por sofrimento, às vezes até emagrecem? Emagrecem porque literalmente ficam sem comer. E não ficam sem comer porque eu não quero comer porque eu vou emagrecer. Não é um plano. Há de fato uma relação direta dessa perspectiva de que você não está engolindo a situação e você de fato cessa a fome e de repente come menos, não come, emagrece. O sofrimento emagrece, né? Vai aqui, olha, uma dica pro grupo coach aí. Sofrimento quer emagrecer? Arrume uma forma de sofrimento. Gente, tô brincando, né? Pelo amor de Deus. Cada coisa que a gente escuta por aí que não dá pra... Na página 85 desse belíssimo livro, A Memória, o Esquecimento e o Desejo, escreve que o professor Rogério, quero repercutir com vocês e comentar. É evidente aqui a relação que se estabelece entre Nietzsche e Santo Agostinho, em algumas passagens, o próprio Freud também. O que acontece é que, para análise do professor Rogério Miranda, o teólogo africano Santo Agostinho, ele, na verdade, intuiu várias das teses da psicanálise. Mas é evidente que o criador da psicanálise foi Freud. Mas ele evidencia passagens de que, já no texto do teólogo africano, e ele faz questão de dizer em várias passagens o teólogo africano, Santo Agostinho, nós já tínhamos efetivamente, enfim, essa perspectiva de uma espécie de intuição de aspectos da psicanálise. Ele evidencia também, isso está na página 86, uma passagem do Nietzsche que reconhece sim ter lido Agostinho. E aí é numa carta para o seu amigo lá, o Overbeck, de 31 de março de 1885. Você sabe que a produção intelectual do Nietzsche, você tem os livros publicados em vida, mas você tem uma infinidade de textos que foram produzidos, mas não foram publicados em vida, organizados depois, os chamados fragmentos póstumos, e também cartas, muitas cartas. São volumes de cartas. Eu tenho aqui, são 8 volumes de cartas. Então você vê, é um autor que produziu muito. Então é um autor que deve ser lido no seu conjunto. E o conjunto significa os livros publicados, os livros não publicados, as cartas, e daí a gente vai ter uma compreensão melhor. Nesse caso, nesta carta ele diz expressamente: acabei de ler por recreação as Confissões de Santo Agostinho.
E muito lamentei que não estivesse ao meu lado, né? O amigo dele e tal. Oh, que velho retórico! E daí ele faz algumas críticas ao Agostinho. Mas não é isso que eu quero ler com vocês. É uma passagem anterior dessa relação entre a memória e a digestão ou a indigestão. É eminentemente digno de nota o fato de Nietzsche servir-se da metáfora da ingestão dos alimentos para ressaltar a capacidade que tem a psique, enquanto uma faculdade ativa de selecionar, triar, separar e assim fazendo, incorporar o que lhe apraz e, inversamente, refutar, recalcar ou esquecer o que só viria trazer-lhe dissabores. Igualmente é curioso saber, e aí ele vai aqui fazer referência ao Santo Agostinho, que essas intuições estavam presentes no Agostinho, e duas citações breves do Agostinho. A primeira, Agostinho aqui. Sem dúvida, nas Confissões, sem dúvida alguma a memória é como o ventre da alma. Enquanto a alegria e a tristeza são o seu alimento, ora doce, ora amargo. E na sequência ele arremata. Do mesmo modo que sai do estômago a comida graças à ruminação, assim também saem da memória as perturbações da alma mediante a recordação. São duas passagens aqui das Confissões, e aí tem as referências e tal, etc e tal. O que eu quero chamar a atenção é dessa relação entre o alimento, a memória, o esquecimento e a própria capacidade de indigestão. Note, em situações em que a pessoa está passando por perspectivas não muito agradáveis, é comum que o corpo rejeite estas memórias. E é muito interessante como nós somos capazes de esquecimento daquilo que nos chateia. Já observou que você se esquece de algumas coisas como se não tivesse acontecido? De fato, como nós escolhemos os alimentos, escolhemos muito bem o que nós gostamos, o que não gostamos, o que nós não gostamos a gente deixa de lado, a gente não vai digerir, a gente não vai comer sequer, a gente vai colocar aquilo à mesa. Também o fazemos com os nossos pensamentos e com as nossas experiências. Então, esquecer-se e ter memória, isso tem relação direta com o próprio desejo daquilo que a gente seleciona reter e daquilo que a gente quer refutar, a gente não quer guardar. Em alguns casos nós temos consciência, em outros nós não temos consciência. É o inconsciente atuando em muitas circunstâncias para esconder de nós mesmos algo que nós eventualmente não temos consciência. E, portanto, a gente nem tem consciência daquilo que nós estamos escondendo de nós mesmos. E daí que entra o trabalho analítico. Um trabalho com um analista, um psicanalista, por exemplo, se vai observar justamente os atos falhos. Aquelas falas que não as regulares, organizadas, controladas, mas aqueles atos que desaparece alguma coisa que você começa a falar, ali interessa. Ou a combinação de uma palavra e outra, um som determinado, aquilo interessa. E daí que o profissional vai capturar aquilo que você acaba deixando escapar como efetivamente uma espécie de produto para ser aí examinado. Mas isso tem a ver com o interesse de cada um para um processo desse. Claro que nem todo mundo quer ser um analisando, nem todo mundo quer procurar um profissional para buscar compreender a sua própria psique. Mas conselho ninguém vende, né? As pessoas costumam dar conselho de graça e esses conselhos de graça eles não têm nenhum valor. Mas se eu puder dizer alguma coisa, eu diria: você que topa pensar, já parou para pensar na importância de procurar um profissional que não precisa ser necessariamente psicanálise? Eu passei por esse tipo de experimento, mas de repente alguém de uma perspectiva comportamental, de uma perspectiva outra, Gestalt, são muitas, e que de repente pode ser um experimento interessante para o autoconhecimento. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu fiz por 9 e estou pretendendo retornar, porque é o tipo de coisa que você não tem que ter alta, você nunca tem alta
da sua possibilidade de melhora na vida, né? Então, você não faz um processo psicológico por um tempo determinado, você faz para a vida. E graças às pessoas que conseguem perceber que podem crescer com esse tipo de profissional, essas pessoas melhoram e melhoram sempre. Mas é evidente que tem uma série de atos que querem interromper esse processo. Um deles, da esfera da própria consciência, é muito caro, tem que pagar, etc e tal. Então, às vezes, esse é um argumento para muitas pessoas não procurarem um profissional. Um outro, válido também, não tenho nada, não, eu sou super saudável. Normalmente, esse é o mais gritante. As pessoas que pensam ser as saudáveis, talvez sejam aquelas que não entenderam ainda que precisam também de ajuda, como todos nós. É isso, topa pensar? Venha sempre tomar seu café, tô aqui tomando o meu, a gente vai conversando e fica a recomendação: A Memória, o Esquecimento e o Desejo. Vocês vão gostar muito deste livro que perpassa aí alguns autores, sobretudo Freud, mas a perspectiva de Nietzsche e de Santo Agostinho. Fiquem bem até.